Bom dia, mais um Questão de Direito. Olha só, o tema de hoje é muito importante. Nós vamos falar sobre um tema que ocorre demais no cotidiano, né? Que é a construção de imóvel em terreno alheio. Nós sabemos que a construção de um imóvel em terreno alheio pode ser feita porque realmente foi uma confusão ou pode ser feita de má fé. Então existe a construção em terreno alheio de boa fé e de má fé. Vamos entender o que é a construção de terreno alheio em construção com má fé. E isso muda totalmente, segundo o Código Civil. Olha só que interessante. Quando eu compro a posse, por mais que eu não esteja comprando um imóvel regular, e você já sabe disso, toda vez que eu compre, um imóvel regular, eu estou comprando o registro, o domínio. Ocorre aquela transmissão da propriedade. Você sabe que, segundo o Código Civil, acima de 30 salários mínimos, eu sou obrigado a fazer uma escritura pública no tabelião de notas. Pego essa escritura pública de compra e venda e faço o devido registro. Ou seja, se eu sou o comprador, você é o vendedor, você transferiu a propriedade para mim. E através desse procedimento, escritura pública, recolhe os tributos e faz o registro. Sabemos que no nosso país esse serviço não é barato, mas é o serviço que tem que ser feito, é essencial. Quem tem o registro tem uma certa segurança jurídica. Não é absoluta. Já conversamos sobre isso. Existe aí a desapropriação, o tombamento. Então você que está nos assistindo, batendo o peito e falar assim, a casa registrada no meu nome é 100% segura. Não é. Não é porque pode ocorrer sim a necessidade do Estado, da União, do município fazer a desapropriação da sua casa. E mesmo com o registro você vai perder o seu imóvel. Claro, vai receber a indenização justa e prévia, segundo a Constituição Federal. E aí vai ser analisado o que é justo, Então segurança absoluta jamais nós vamos ter em relação ao imóvel. Jamais. Existe uma segurança presumida, uma segurança relativa, porque absoluta não tem. Ninguém tem. Eu, você, qualquer um pode perder o imóvel através de uma desapropriação, forçado, O imóvel pode ser forçado aí no registro, ter um tombamento, ou seja, uma proteção cultural e artística. E se esse imóvel é tombado, você não pode fazer qualquer coisa nesse imóvel. Pode também uma área, uma chácara, um sítio seu, ser considerado uma área de APP, área de preservação ambiental. Pronto, você já não pode fazer o que você quer no imóvel. Você tem que respeitar essa área, cerca de 30%, 40%, 20% dessa área, e você não pode fazer nada sem a devida autorização. Então falar que o direito, o registro dá uma segurança absoluta, não dá. Dá uma segurança relativa, que já é algo muito importante, já ajuda muito, é melhor que nada, mas absoluta nunca terá. Quando a gente fala de construção em terreno alheio, se eu construir um terreno alheio, mas eu tenho um título de boa-fé, ou seja, um contrato de posse, o nome adequado, o nome correto, cessão de direitos possessórios, cessão de posse e afins, esse contrato, o entendimento jurisprudencial, é um contrato que transmite e repassa a boa-fé. Ou seja, se eu construir em terreno alheio, mas existe pelo menos um contrato que me autorizou a entrar na posse daquele imóvel, já tem algo de bom. É uma construção de boa-fé. E a construção de boa-fé, existe uma proteção para quem constrói. Se eu sou o construtor, quem fez a construção de boa-fé, porque eu assinei um contrato de posse, eu comprei a posse de alguém, se você ganhar judicialmente uma ação de reintegração de posse, manutenção de posse, emissão da posse ou ainda reivindicatória, cada ação vai ser utilizada no seu objeto adequado, você vai ter que me indenizar. Vai ter que pagar o que eu construí. Vai ter que pagar o que eu gastei nessa construção. Então, olha a importância de construir um imóvel alheio, mas porém com boa-fé. Se eu construo um imóvel alheio, mas eu consigo provar essa boa-fé, o Código Civil esclarece que eu devo receber a indenização material, ou seja, o que eu gastei nessa construção. Por isso, se ocorre essa construção imóvel alheio e você tem a prova da boa-fé, ótimo. Você sabe que você vai receber pelo menos o que foi gasto na construção do empreendimento. Quando eu faço a construção imóvel alheio de má fé, ou seja, invadir, construir, não tenho documentos, não tenho provas que ocorreu a boa fé, o risco, segundo a jurisprudência, é o fato de eu ter que pagar, Ou melhor, pagar não, Você vai perder o que você construiu. Pagar não vai pagar nada, você já pagou, Você vai perder o dinheiro da construção, da obra, do empreendimento. Ou seja, você perde o terreno invadido e perde também o que você construiu.
Então aí é a grande diferença da boa-fé e a má-fé. Professor, o que regulamenta isso? O Código Civil. O Código Civil regulamenta essa situação da construção de imóvel alheio, em imóvel alheio, de boa-fé e má-fé. E aí que está o problema, porque muitas vezes, se você conseguir provar a má-fé, você vai ter que perder, além de sair do imóvel invadido, né? Você também vai perder o que gastou na construção daquele imóvel. Então, cuidado com isso, hein? A construção em imóvel alheio, podemos chamar do quê? De invasão, ou também a compra e venda de posse. Por que imóvel alheio? Porque quem tem o registro não está sabendo. Quem tem o registro, talvez, né, também não está sabendo, ou quando ficou sabendo já foi construído. Quando a gente envolve posse, já conversamos aqui, existe aquela situação prevista pelo Código Civil também, da posse nova e posse velha. O invasor, ou aquele que construiu em terreno alheio, ele, olha que interessante, hein? Ele, se ele tem a posse velha há mais de 1 ano e dia, ele tem uma proteção legal. Ele tem o direito ao contraditório. O proprietário do terreno, o proprietário do imóvel, terá que buscar na justiça, em sede de decisão definitiva, ou seja, não é uma decisão provisória, uma decisão rápida, liminar, mas sim, ao final do processo, ele pode recuperar esse imóvel. Mas liminarmente, numa decisão provisória, ele não consegue, porque a regra está aí. A posse velha dá o direito ao invasor, e não vamos nem chamar de invasor, vamos chamar de posseiro, porque muitas vezes ele não invadiu nada, ele comprou a posse, dá o direito dele se proteger, no sentido de contestar. Contestar é se defender. Nós temos aí as respostas do réu, lá no processo civil, né? O processo civil nós temos 5 respostas do réu. O réu pode responder de 5 formas. A contestação, que é a defesa. Também, além da contestação, que é a defesa, a reconvenção, que é o contra-ataque. Nós temos também o reconhecimento jurídico do pedido, que é confessar. Temos o desmembramento do polo ativo, que é separar muitos autores. Vários autores processando o réu. Um réu, eu consigo separar, pedir que a justiça, que o juiz separe, para que eu faça uma defesa contra cada um, e a revelia também é considerada a resposta do réu. Essa questão de posse velha, posse nova, construção em terreno alheio, em objeto de litígio, eu preciso provar. E nós já conversamos aqui que no direito nós temos 2 provas, as provas orais de um lado e as provas documentais do outro. Prova oral é aquela prova que você utiliza a testemunha, depoimento pessoal das partes. Quando você tem essa testemunha, ou você acha que o fato de você falar em uma audiência vai ser muito importante, peça na sua inicial, né? Petição inicial. E muitos colegas advogados não solicitam, né, a audiência de instrução e julgamento. Deixar na mão do juiz. O ideal, se é extremamente importante a apresentação das provas orais, o seu advogado, o advogado, que muitas vezes nos assiste também, ele deve pedir, sim, essa audiência de instrução e julgamento e informar no pedido que essa audiência é extremamente importante para a apresentação das provas orais. O que você não pede, fica na mão do juiz. E aí é um risco. Então tem que pedir. Do outro lado, nós temos as provas documentais, né? Esquece as provas orais. Tudo que envolve invasão, ações, posse, uso capião, né? Construção de imóvel alheio, em imóvel de terceiros, eu preciso provar. Eu que estou querendo a posse de volta, ou eu que quero me defender, sou o posseiro, preciso provar. E eu posso usar as provas orais, que nós já falamos, testemunhas ou depoimentos pessoais, ou também as provas documentais. Prova documental é tudo que é papel, palpável, que eu consiga pegar. Nós temos a prova documental em sentido estrito, que é tudo que é palpável, desde um contrato de gaveta, de direitos possessórios, uma escritura pública, né? Um documento que me autoriza a entrar naquele imóvel, que eu faça a prova disso, que eu entrei de boa fé, mas também perícia, também inspeção judicial do juiz, também é prova documental. E nós temos a grande novidade do CPC, do Código de Processo Civil, que é a ata notorial, que também é reconhecida como prova, hein? Hoje, se você é ofendido pelo Facebook, pelo WhatsApp, você consegue, né, ir lá no tabelião, paga lá o valor desse serviço, vai ser feita uma escritura pública, ou seja, uma ata notarial, para que esse documento, o WhatsApp, Facebook, e isso vale nas transações imobiliárias também, ganhe relevância, né? Professor, eu comprei um imóvel e a proposta eu aceite pelo WhatsApp. Tem validade? Tem, claro que tem. Eu comprei um imóvel pelo Messenger do Facebook, por e-mail. Tem validade? Claro que tem. Mas para dar uma validade a esse documento, o ideal é que eu faça o quê?
vá atrás de um tabelião e ele faça aí realmente uma escritura pública daquele documento. E aí faz toda a diferença, porque vira objeto de prova, tá bom? Cuidado, hein? Então fique atento em relação a isso. Olha só, então a construção de imóvel alheio precisa saber se é de boa fé, se o sujeito, né, que tem a posse, o posseiro, perdeu o imóvel, no mínimo ele vai receber o que construiu. Se é provada a má fé, ele não recebe nada, né? Não recebe nada, porque a construção que foi gasto no imóvel vai incorporar o terreno, ou seja, você vai perder o que você fez na construção. Não é o professor falando, hein? Mas pesquisas revelam que as invasões, principalmente em áreas rurais, região de litoral, ocorrem por pessoas de poder aquisitivo alto, hein? As invasões, ou seja, as comunidades, são feitas, né, perto da cidade. Quando foge da cidade, da grande metrópole, não é interessante o invasor invadir um terreno rural para ter que trabalhar na cidade. Então ele já invade, quando ele invade, a comunidade é feita, normalmente é próximo à cidade. Essas invasões de sítios, chácaras, muitas vezes elas são feitas por pessoas que têm até condições de comprar. Hoje acontece muito, pessoas que acabam invadindo sítios, né, terrenos, fazem um sítio, uma chácara e ainda aluga para casamento, né? É uma realidade. Então, cuidado. Como que eu faço para verificar que aquele imóvel que eu estou comprando não foi construído em terreno alheio? Sempre com a certidão de propriedade. É a certidão de propriedade que faz prova, né? Eu jamais vou comprar um imóvel sem ter na minha mão uma certidão de propriedade atualizada. Sem também verificar se existem ações daquele imóvel, vinculadas àquele imóvel. Como que eu descubro isso? A certidão de distribuição civil. Certidão de distribuição civil e certidão de distribuição criminal. Essa certidão é a certidão que eu vou descobrir se o vendedor está vendendo, né, algo que realmente não é objeto de litígio, objeto de briga. É com essas certidões que eu faço prova, tá? Então, cuidado, hein? Cuidado, porque jamais eu vou comprar um imóvel sem saber se esse imóvel realmente, quem está vendendo é o vendedor. Cuidado também, porque nós temos aí no nosso país, o Brasil é muito grande, cartório e prefeitura que não se entendem. Nós estamos com um caso no escritório de advocacia, que a prefeitura, né, a nossa cliente, a dona Flávia, a prefeitura, ela fala que o terreno é rua e número tal. O cartório fala que aquele terreno, aquela rua não existe, porque lá é rua e terreno tal. Professor, nesse caso, o que resolve essa situação? Prefeitura fala uma coisa, cartório de imóveis fala outra. Uma perícia, né? Então o juiz pode pedir antecipação da perícia, ou o próprio advogado pode pedir essa antecipação em virtude dessa confusão. E acontece, hein? Muitas vezes a prefeitura e o cartório de imóveis não se entendem. Lá tem 2 números de contribuinte, aqui consta 1. O ideal é que as duas informações, elas batam, né? Cartório e prefeitura tem que se entender, um imóvel só, mas no Brasil acontece muito de não se entender. O professor já falou aqui que funcionário da prefeitura, você que está nos assistindo, fale isso para o colega, não pode indicar advogado, hein? E cartorário, escrevente, não pode indicar. Tá uma onda de o escrevente puxar um cartãozinho e falar, tá aqui, ó. Procure esse advogado que aí vai dar certo o registro. Não pode, o registro é um direito seu. Em algumas situações, claro que você precisa de um advogado para fazer o registro da sua casa, mas são situações atípicas, né? Porque a verdade é uma só. Se você tem toda a documentação, você vai preencher o requerimento do cartório, tem que acontecer o registro, é um direito seu. Não é porque você vai ter que ter um terceiro no meio. Isso não existe, hein? Faça uma denúncia na corregedoria. Todo fórum, né? Fórum Central aqui em São Paulo, em outros estados, em outros municípios, nós temos a corregedoria dos cartórios. Se você percebe que você está sendo induzido a erro, ou seja, estão querendo arrancar dinheiro seu para registrar o imóvel, que você entregou todos os documentos corretos várias vezes e várias vezes foi negado esse direito, vai na corregedoria, porque não dá. O que está acontecendo é muito feio, né? Eu acho que se você é proprietário do imóvel, comprou o imóvel, entregou todos os documentos para registro, tem que ocorrer. Antes de fazer essa reclamação na corregedoria, o ideal é que você converse com o oficial do cartório, porque muitas vezes o oficial não está nem sabendo o que o escrevente está fazendo. Então converse com o oficial. Aí o oficial vai falar, ô escrevente, o que está acontecendo? Por que não está dando registro aqui? Entregou todos os documentos, tem que dar registro. Cuidado, hein? Né? Por isso o Brasil está desse jeito. A gente tem que ajudar, a gente tem que pegar no pé, sim. É um direito nosso, tem que ocorrer. Se eu estou entregando todos os documentos, se eu paguei os tributos, tem que fazer o registro, sim, senhor. Não tem desculpa. Né? Então, cuidado com isso, hein? Se nós lhe dar cartãozinho, ó, procura aqui que ele vai te ajudar a fazer o registro. Você já sabe, né? O que está acontecendo de errado.
Cuidado com isso, tá? Olha só, então a construção imóvel alheio, você sabe que tem essa grande diferença, hein? Se é de boa fé e se é de má fé. Porque você que construiu no terreno alheio pode perder tudo o que você gastou na construção. Então toma cuidado com isso, hein? Para descobrir e evitar isso, o que eu vou fazer? Eu vou conferir a certidão de propriedade, o número de IPTU, né? Eu vou conferir. Eu tenho que fazer isso com muito cuidado, para que eu não faça, né? Não caia e realmente não seja induzido a erro. Outra situação importante que eu quero falar para você, hein? Olha só, é muito comum também loteamentos, vários loteamentos. Aqueles loteamentos normalmente em regiões rurais. Aquele terreno que você compra e ainda paga condomínio, né? É muito comum, na hora de construir, por erro, você foi poucas vezes lá, tem aquele terreno há 5, 6 anos, constrói no terreno errado. Professor, o que eu devo fazer? Eu percebi que eu construí no terreno errado. Naqueles loteamentos, construções padrões, né, normalmente em madeira, eu construí no terreno errado. Aí o que é o ideal você fazer? Na verdade, o ideal é você fazer um acordo com o proprietário do terreno para fazer a troca desse terreno, né? Fazer a chamada permuta. Isso é válido, isso é possível de forma consensual. Por quê? Porque esse sujeito pode, se ele agir de má fé com você, ele pode alegar que você construiu no terreno alheio, né? Você errou, e pode falar, ó, você perdeu o que você construiu. Só que aí tem uma tese muito boa que você pode falar que foi com boa fé. Você foi induzido a erro. Então cuidado, hein? Isso acontece muito, hein? É muito comum aqueles loteamentos novos, né? Aqueles loteamentos fechados, que o sujeito vai, né? A própria empresa, o pedreiro, a equipe, acaba errando, constrói a propriedade no terreno alheio. Foi má fé? Não. Foi uma confusão mesmo. Nessa situação, o que você deve fazer realmente é conversar para que ocorra a permuta. Se no último caso ocorre uma reintegração de posse, o ideal é que você faça uma reconvenção utilizando a tese da boa-fé, né? Então, já que eu construí no seu terreno, um do lado do outro, você me paga, porque eu construí de boa-fé. Então tem uma discussão muito boa e tem muita gente que quer se aproveitar disso. Cuidado, tá bom? Como que a justiça vai entender a boa-fé numa construção invadida? Pode ocorrer uma construção em terreno alheio onde ocorreu realmente uma invasão. E acontece demais, hein? A saída é procurar um profissional que seja especialista em direito imobiliário nessa parte de invasão. Porque essas ações de invasões, recuperação do imóvel invadido, são ações complexas. Um erro é fatal. Um erro você vai perder o dinheiro, porque vai perder sucumbência e vai perder o terreno, né? Uso capião, essas ações realmente são ações que você tem que fazer todo dia. Muda muito a jurisprudência, tem muitos segredos, muitos detalhes importantes. Como que eu provo essa má-fé? Quem invadiu um terreno para a justiça, né? Não é o professor Júlio falando não, mas a justiça entende normalmente que já existe a má-fé, você invadiu. Então, o que você vai fazer para se proteger? O invasor vai fazer para se proteger? Ele vai ter que ter muita posse para talvez transformar aquela posse em domínio através do uso capião. Se não deu tempo, o risco dele perder esse imóvel é grande. Esse imóvel invadido. Tá certo que a posse velha e a posse nova tem essa questão que atrapalha muito o proprietário de recuperar o imóvel, ele ganha muito tempo. Mas a posse de boa-fé é fácil de provar. Um exemplo, olha só que interessante. Aqueles loteamentos onde eu, né, compra aquele terreninho, vai pagando o valor de condomínio e a construção desse terreno tem que ser feita nos padrões daquele loteamento fechado, tem até uma piscina, não é muito comum, né? Em Atibaia, em várias regiões no Brasil todo. Esses terrenos que tem que fazer a construção padrão, muitas vezes você tem esse terreno aí há 10 anos. Aí um dia você se aposenta, você fala assim, vou construir, seu cliente, vou construir. Só que ele não sabe mais onde é o terreno, porque ele nunca frequentou o local. E aí vai e constrói no terreno errado. Professor, essa é uma construção no imóvel alheio de má-fé? Não, não tem má-fé, foi um erro mesmo, né? Isso hoje, né, claro, precisa tomar muito cuidado, mas é fácil de provar. Tem as provas orais, ou seja, o depoimento pessoal das partes, talvez do pedreiro, da equipe, da construtora, né, do arquiteto, provas documentais, né, que realmente a planta estava confusa. Então você consegue provar a boa-fé. E o que é importante provar a boa-fé? Porque se o sujeito do seu lado ali, ou melhor, o proprietário do terreno, se ele tiver má-fé, e ele procurar um advogado, ele vai fazer uma ação de reintegração de posse contra você. E vai pedir o quê? Que as benfeitorias feitas, ou seja, a construção da casa, seja integrada ao imóvel. Porque se você fez má-fé, você vai perder o que você gastou para construir.
E aí a sua defesa tem que ser muito bem feita nesse sentido, e provar a boa-fé, porque senão você vai perder a construção. Então, nesse caso, a defesa tem que ser feita no sentido do quê? De provar a boa-fé para que o seu cliente, que construiu por engano, confusão mesmo, no imóvel alheio, não perca o que gastou. No mínimo, receba o que gastou. E aí sim, no meio desse processo, pode ser feita uma permuta, né? Uma troca. Mas já aconteceu muito, hein? Nós temos casos no escritório, casos assim, casos que foram feitos a construção no lugar errado. Não por má fé, por confusão mesmo. Então acontece muito. Posse sem documentação do imóvel, dá direito ao uso capião? Olha só, dá. Professor, mas isso é um absurdo, mas é a realidade do nosso país, né? E vou ser sincero, volto a falar, não é a pessoa humilde que invade e faz uso capião. Muitas vezes quem invade é quem tem condições financeiras excelentes. E já conseguiram muitos imóveis assim, né? Está no Código Civil, a legislação, a jurisprudência defende isso. Quem tem a posse consegue fazer uso capião. E aí vai depender da posse. Nós temos o uso capião constitucional, 5 anos de posse. Nós temos o uso capião ordinário, 10 anos. Temos o uso capião extraordinário, 15 anos. Com moradia habitual cai para 10. Sem falar os outros, né? Nós temos mais de 36 espécies de uso capião no Brasil. Mas a posse, mesmo sem documento, né? Ou seja, sem contrato nenhum, você consegue regularizar esse imóvel através de um uso capião. Qualquer uso capião? Não. Normalmente o extraordinário, que não exige esse título de boa-fé. Para algumas espécies de uso capião, eu preciso de um título de boa-fé. Ou seja, um documento. Por que eu entrei naquele imóvel? É a prova do que porque eu entrei naquele imóvel. Mas tem uso capião que não exige isso. Exemplo é o extraordinário. Ou seja, esse extraordinário não está preocupado se tem contrato ou não. Está preocupado que você faça a prova da posse. Quanto tempo você tem de posse? 15 anos. Pronto. Já cabe esse uso capião. Lembra você que o uso capião é uma ação declaratória, né? É um direito que eu já tenho. Se eu fiquei 15 anos no imóvel, eu já tenho o direito de transformar essa posse em domínio. Eu só vou pedir a ajuda da justiça para declarar esse direito, tá? Então cuidado com isso. Por mais injusta que pareça a ação de uso capião, ela está preocupada com a posse, tá bom? Sempre com a posse. Quero agradecer você que assistiu o nosso programa e eu vou embora. Tchau, fui!